Amados, gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada no Salmo de número 13. Por favor, veja se perto de você tem alguém sem a Bíblia, e se for esse o caso, você pode talvez chegar pertinho dele, pertinho dela e oferecer o seu exemplar da Escritura, abençoar o seu vizinho e exercitar o dom da hospitalidade. O Salmo 13 tem 6 versos e ele está claramente dividido em 3 partes. Os 2 primeiros versos fazem a primeira seção, depois nós temos a segunda seção e os últimos 2 versos perfazem a terceira e última seção. Na minha Bíblia há esse título: Confiança na Misericórdia de Deus ao Regente do Coro, Salmo de Davi. E baseado neste salmo, eu gostaria de falar esta noite sobre o tema Deus não esqueceu de você. Leiamos então o texto. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Mas eu confio na tua benignidade, o meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Deus abençoe a sua santa palavra que nós acabamos de ler. Tempos atrás, uma irmã esteve no meu gabinete para orarmos e conversarmos. Essa irmã vinha atravessando uma enfermidade já há bastante tempo e resistente aos remédios, de modo que aquela luta prolongada estava exigindo muito da sua fé. E a certa altura da conversa ela me disse, pastor, e o pior é que eu não sinto que Deus me escuta. Eu falo, mas Ele não responde. Quando eu oro, eu não sinto que Deus está recebendo a minha oração. E então ela me trouxe essa frase, pastor, será que Deus esqueceu de mim? Eu não sei se você já se sentiu esquecido por Deus em algum instante da sua jornada, mas sei de um homem que se sentiu esquecido por Deus. O nome desse homem era Davi. E ele deixou muito claro que se sentiu esquecido por Deus, logo na abertura do Salmo de número 13, quando fala, até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Davi foi um homem muito amado pelo Senhor, mas isso não impediu que ele atravessasse momentos difíceis. E o mais provável é que este salmo, o Salmo 13, tenha sido escrito por Davi em um tempo de perseguição, antes que ele se tornasse rei, quando fugia das perseguições de Saul, de deserto em deserto, de caverna em caverna, quando parecia que as promessas do Senhor não haveriam de se cumprir na sua vida. E este salmo, escrito por um homem de Deus, esmagado pelas circunstâncias, nos traz uma verdade que ilumina a noite escura que atravessamos, a verdade de que Deus não esquece de nós. Nos 2 primeiros versos, nós vamos encontrar Davi se sentindo esquecido por Deus.
E ele deixa brotar dos seus lábios 4 vezes a expressão até quando? Se você já passou por uma tristeza muito grande, se você já chorou, se você já sofreu, é provável que você tenha feito 2 perguntas. Por quê? E até quando? Davi pergunta 4 vezes aqui a Deus, até quando? Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando encherei de cuidados a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? A resposta estava demorando a chegar, a solução custava a aparecer, e essa luta prolongada exigia muito do servo de Deus, a ponto dele dizer, até quando? É interessante, queridos, que quando a gente chega no último livro do Apocalipse, a gente encontra no céu um até quando. Isso está registrado em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10, em uma visão que João tem dos mártires na glória. São pessoas que selaram o seu testemunho com a morte, nas arenas do Coliseu, diante das autoridades romanas. E agora então essas pessoas estão lá no céu, estão louvando ao Senhor, mas também elas exclamam e dizem, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Deus, até quando? Até quando parece que o mal vai prevalecer sobre o bem, o desonesto sobre o honesto, a tristeza sobre a alegria e as trevas sobre a luz? Senhor, até quando? Mas é claro que Deus tem uma resposta para essa pergunta. O apóstolo Pedro nos diz que o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. O que acontece é que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Então há uma razão para o até quando. Há um plano, há um projeto, há um motivo. E isso, meus queridos, nos mostra que uma coisa é a gente se sentir esquecido, outra bem diferente, é a gente ser esquecido. Nós podemos até nos sentir esquecidos, mas há uma distância enorme entre o sentimento e a realidade. Charles Spurgeon disse que aquele que conta as estrelas do céu e a todas chama pelo nome, não corre o risco de esquecer dos seus filhos e filhas. Deus não esquece da gente, ainda naqueles dias em que a gente se sente esquecido por Deus. Aí tem mais 2 versos, e nesses 2 versos nós temos uma oração. Os primeiros 2 versos, um coração que se abre, uma alma que se derrama. Deus, até quando? E Davi chora, mas ele chora aos pés do Senhor. E nos 2 versos seguintes, aquele desabafo, aquele clamor, ganha a forma de uma prece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ainda que Davi achasse que Deus tinha se esquecido dele, Davi não tinha se esquecido de Deus. E ele iria continuar orando, pedindo, clamando e crendo. Então ele formula agora uma oração, versículos 3 e 4. Considera e responde-me, ó Senhor, Deus meu, alumia os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem em sendo eu abalado. Davi diz, Deus, alumia os meus olhos. Ele tinha perdido o brilho no olhar. Ele tinha perdido o brilho no olhar. Aquele menino animado,
que tocava a harpa para louvar ao Senhor, aquele jovem aguerrido que derrubava gigantes, que comandava os exércitos de Israel, agora era um homem que se arrastava pela vida. Cada dia era um fardo, cada hora era um peso. Davi não vivia, sobrevivia. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Sabe como é? Quando você levanta de manhã e você prepara as coisas e arruma a casa e vai para o trabalho, e você faz o que você tem que fazer para continuar vivendo, para pagar as contas, para manter as coisas, mas o brilho no seu olhar se foi, se perdeu. Davi estava assim, vivendo no piloto automático, vivendo por viver, e ele estava tão triste. Então o pedido que ele fez a Deus foi: Senhor, traz de volta o brilho dos meus olhos. Na versão bíblica que eu estou usando, que é a Rano, revista e atualizada na nova ortografia, diz assim: Deus, alumia os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Na Bíblia Viva, que é uma versão na linguagem de hoje, está escrito: dá-me um pouco de luz, senão eu me perco nessa escuridão e acabo morrendo. Há algo fantástico a respeito dos salmos. Muitos deles, quando a gente lê, a gente pensa: cara, eu podia ter escrito isso. Não é assim? Dá-me um pouco de luz, senão eu me perco nesta escuridão e acabo morrendo. Alumia os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi estava pedindo luz, porque a noite era muito longa e as trevas muito espessas. E você se lembra de quando você era criança e pedia luz, e dizia à sua mãe: mãe, deixa uma luz acesa. Ou quando você assistia um daqueles filmes de terror ou de suspense, e você se deitava no seu quarto, e aí vinha aquele medo incontrolável, e você estava num quarto escuro, e você queria acender a luz, mas cadê coragem para levantar, sair da cama e ir até o interruptor? Então você gritava: mãe, que foi? Acende a luz do quarto, porque nem coragem para sair da cama e ir até o interruptor você tinha. E a sua mãe ou seu pai, você lembra disso? A sua mãe ou seu pai acendia a luz. E o engraçado é que quando a luz se acendia, você via que estava tudo normal e não havia motivos para ter medo. O que eu quero dizer para você é que o mesmo que tem no claro, tem no escuro. Só que no escuro você não vê. Mas o mesmo que tem no claro, tem no escuro. O mesmo Deus que você conheceu nos dias iluminados da vida, é o Deus que está com você, nas noites e nas trevas da sua caminhada. Porque Deus continua sendo Deus, no claro ou no escuro. E Ele não esquece da gente, Ele não desiste da gente, Ele não olha em outra direção, Ele não se afasta, Ele não abandona. Olha para mim, presta atenção. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Então Davi passa para um terceiro e último passo. Primeiro, ele se sentiu esquecido por Deus e teve a coragem de colocar isso no papel. Veja você. Depois, ele fez uma oração ao Senhor, o que me leva a pensar que a oração é sempre necessária. Nós nunca devemos deixar de orar, porque Deus pode não estar falando, mas com certeza Ele está ouvindo. Deus nem sempre fala,
Mas Deus sempre escuta. Então não deixe de orar. Davi fez a sua oração a Deus. E no finzinho do salmo, Davi toma uma decisão de fé. É impressionante a maneira como este salmo termina, diferente de como ele começa. Você reparou? Mas eu confio na tua benignidade. O meu coração se regozija na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O final é muito, muito diferente do começo. Davi entende que ele precisava fazer 3 coisas. Primeiro, ele precisava confiar na benignidade do Senhor. Você está comigo? Vá até o versículo 5. Ele fala: eu confio na tua benignidade. Então a primeira decisão que Davi tomou foi essa: eu preciso confiar na bondade de Deus. Eu não posso ficar olhando para as circunstâncias. Eu não posso me deixar levar pelos meus sentimentos. Eu tenho que confiar que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo? Deus é bom. Eu preciso confiar nisso. Eu declaro isso, ainda que com o coração partido. Segundo, Davi entendeu que ele precisava se regozijar na salvação do Senhor. Ele diz: o meu coração se regozija na tua salvação. E essa é a alegria do crente. A alegria daquele que teve um encontro com Jesus, que entregou a sua vida a Cristo, que sabe que os seus pecados foram perdoados e que o seu nome foi escrito no livro da vida. É a certeza da salvação. De que este caminhar terreno, quando cessar, será substituído por uma jornada celestial. Eu vou me regozijar, eu vou me alegrar na minha salvação, na salvação que eu recebi de Deus. Porque Jesus me salvou, Ele lavou os meus pecados, Ele resgatou a minha alma. E Ele me deu esta certeza de uma eternidade de paz. Terceira coisa que Davi entendeu é que ele precisava dar louvores ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Igreja, isso é louvar pela fé, não é? Davi está dizendo: eu cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Ele já está louvando a Deus por aquilo que Deus vai fazer. Embora naquele momento estivesse em um deserto, dentro de uma caverna, fugindo dos seus adversários. Cantarei ao Senhor. Então nós devemos confiar na benignidade do Senhor, nós devemos nos regozijar na salvação do Senhor, e nós devemos dar louvores ao Senhor, mesmo que seja louvar pela fé, por aquilo que vai acontecer. E o maravilhoso é que quando Davi tomou essa atitude, a atitude de confiar, de crer, ele foi liberto daquela clausura, o brilho que ele tinha perdido nos olhos voltou. E é por isso que o Salmo 13 termina muito diferente do jeito que começou. Às vezes eu vou pescar. Deixe-me corrigir isso. Às vezes eu vou a uma pescaria, porque a verdade é que eu não pesco muita coisa. Eu me junto com o pastor Léo, e aí a gente vai lá no Pesca e Pague, e quando os peixes nos veem, ficam felizes da vida, porque eles dizem assim: esses dois não são de nada. E a gente vai lá para alimentar os peixes, né, Léo? Mas se você já pescou, você sabe que o momento em que o peixe morde o anzol é o momento que a briga começa. E às vezes o peixe mordeu e você está recolhendo, trazendo ele para a margem, mas a certa altura ele se solta e ele escapa. Aqui no Salmo 13, no versículo 1 e no versículo 2, Davi está com o anzol na boca. Ele foi fisgado. Ele foi fisgado pela tristeza, pelo abatimento, pelo desespero, pelo desânimo. E ele está sendo puxado para a margem. Ele está se sentindo esquecido por Deus.
Mas então ele faz algo maravilhoso, ele se solta do anzol. E quando isso acontece? Quando ele decide louvar pela fé. Houve um homem chamado Jó, a quem o diabo tentou fisgar, e que disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Satanás não conseguiu colocá-lo no seu samburá, porque aquele homem tomou a decisão de confiar na benignidade do Senhor, se regozijar na salvação do Senhor, dar louvores ao Senhor. Você conhece o final da história? Você sabe que Davi não terminou os seus dias em um deserto ou em uma caverna. Você sabe que ele se tornou rei de Israel e que passou os seus últimos dias num palácio, amado e honrado por todo o seu povo, por todo o seu reino. Mas aqui está o momento em que ele nos deixou o segredo, o mapa de como a gente pode fazer naquelas horas em que parece que Deus esqueceu de nós. Irmãos, Deus não esquece de nenhum de nós. Em Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16, Isaías 49, 15 e 16, o Senhor diz: pode uma mãe esquecer-se do filho do seu peito, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão sempre diante de mim. Não existe o menor perigo de Jesus esquecer de você, porque Ele tem você gravado nas palmas das suas mãos, as marcas dos cravos e da cruz, as marcas do amor dele por você. Então confia, entrega, caminha, porque Deus não esqueceu de você.